Bora lá? Lá início ao call de gestão, Morada Capital, referente a março de 2026, mês duríssimo, né? Acho que para toda a indústria, desde os fundos de renda fixa, multimercados e bolsa, foi realmente um mês muito desafiador para a indústria, né? Seguimos aqui com a preocupação primária de preservação de capital. Nós entendemos que no Brasil a gente precisa proteger muito bem o portfólio, né? Principalmente porque no país nós somos extremamente vulneráveis a fatores exógenos, né? A choques externos, como esse do petróleo agora. E falar um pouco do portfólio, mas antes do portfólio eu quero falar um pouco do contexto, cenário, né? No Brasil, né, a inflação foi o destaque das atenções, com essa escalada da guerra no Oriente Médio. O petróleo acabou se colocando no centro das atenções, né? E aí você pega o focus de 2, 3 semanas de março seguidas, né, aumentando a projeção do IPCA para esse ano. No nosso entendimento, a inflação ela continua ainda, a inflação corrente continua e permanece comportada, apesar do choque de curto prazo, né? A gente continua entendendo que esse petróleo, que essa guerra tem um fim. Óbvio que é muito difícil de entender quando que acaba de fato, mas a gente acha que ela tem um fim e que esse petróleo deve voltar a preços mais razoáveis, né? E o BC brasileiro começou o ciclo de corte, né? Foi atropelado por esse evento no Oriente Médio, né? O Focus acaba sendo um pouco mais pessimista, mas a gente continua achando, assim como a inflação corrente permanece comportada, a gente continua achando que o Banco Central brasileiro vai continuar a seguir cortando os juros nas próximas reuniões. Tá? A atividade mostra, né, uma certa acomodação, isso dá um pouco de conforto, né, para o Banco Central continuar cortando os juros nas próximas reuniões. Olha, falar de cenário eleitoral, eu sempre falo isso nas nossas reuniões, né, nós não tomamos nenhuma atitude em termos de investimento, uma decisão de investimento em cima de um candidato A ou B, né? O que a gente vai fazer é sempre olhar, e o que a gente faz aqui é sempre olhar bons negócios e olhar as assimetrias, né? O quão assimétrico está cada empresa que a gente gosta no portfólio, né? E deixar essa eleição para uma discussão mais à frente, mesmo porque os candidatos estão começando a se formar agora, nem começou ainda o debate, né? Não se sabe ainda se o Lula vai ser candidato ou não vai, então é uma decisão, uma discussão muito precoce. Como eu falo para vocês, a gente consegue enxergar o copo meio cheio, meio vazio, mas não é isso que vai mudar e não vai afetar a nossa decisão de investimento aqui na Morada. Tá? Em relação aos Estados Unidos, né, acho que a atividade segue extremamente resiliente, né, impressionante, os dados de emprego marginalmente um pouco melhores nas últimas semanas, tirou um pouco do temor de recessão, que sempre está ali batendo na porta dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos têm recessão desde 2018, se eu não me engano, né? Só que os juros abriram, né? Os juros globais abriram forte, no Brasil, Estados Unidos, Europa, todo lugar os juros acabaram assustando os mercados, né? Foi o reflexo aí puro, né, do preço do petróleo, do barril de petróleo, né, que segue aí pressionado com essa reabertura do Estreito de Hormuz, né, que ninguém também sabe quando realmente esse estreito vai ser aberto de fato. Né? O que a gente vê aí pelas notícias é que alguns navios já estão passando pelo estreito, né, as coisas estão começando a se acalmar, né? Mas é difícil saber realmente se esse acordo vai perdurar ou não. Tá? Agora, o nosso entendimento aqui, que, de novo, né, vou reiterar, é que a guerra vai chegar numa resolução do conflito nesse curto prazo. É o que a gente acredita. Né? Por isso, nós aumentamos a exposição no mês de março. Nessa queda, a gente tinha 30% de caixa. A gente conseguiu segurar até que relativamente bem o mercado.
né, porque a gente tinha 30% de caixa e nós alocamos em março. Né? Colocamos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tá? Então a gente usou um pouco o caixa a nosso favor aí nessa queda do mercado abrupto em março. A gente continua no Brasil alocado em utilities, tá? Nós temos basicamente 23% em energia no Brasil, né? 23% exatamente, distribuído em Equatorial, Axia, Copasa e Enevo. Nós temos 20% em bancos no Brasil, né, que é BTG, Nubank e Itaú. É isso que nós temos de Brasil. Tá? Somos bem conservadores em relação ao Brasil. Fora isso, nós temos uma put de Bovespa que vem esse mês que vem, que é o nosso mecanismo de hedge que a gente usa. O resto do portfólio ele tá alocado lá fora. Né? Nós temos 23% em tecnologia, dividido em Taiwan Semicondutores, TSM, NVIDIA e Microsoft. Nós estamos com 15% no tema de energia nos Estados Unidos, energia para infraestrutura de data centers, galpão de inteligência. São empresas que fazem turbina. Então, são 4 empresas do tema de energia que a gente já abordou esse tema aqui em alguns dos nossos calls. Estamos com 5 empresas de defesa nos Estados Unidos. Tá? Desde o início da guerra, a gente se posicionou nessas empresas de defesa, até pelo fato do Trump querer gastar quase 1,5 trilhão. Né? A gente sabe que ele não vai fazer isso, mas só de ele falar que ele quer gastar 1,5 trilhão em defesa, né? A gente já se posicionou nessas empresas e foi um bom hedge para o portfólio. Fora isso, a gente tem um long and short, né, que é um ETF de semicondutores contra software e contra um ETF de staples. Né? O staples basicamente é o XLP, tem dentro dele aí uma série de empresas, né, de consumo discricionário, que é Walmart, Target, Costco, Coca-Cola, Philip Morris. Então a gente está short nisso aí, short em software contra semicondutores, que a gente está long em semicondutores, tá bom? Acho que esse é o portfólio nosso. Hoje a gente tem caixa menor, né, do que a gente usualmente tem. A gente usou bastante o caixa em março, né, para fazer essa alocação em boas empresas, com assimetria boa, para pegar essa volta aí. Esse mês de abril a gente está conseguindo recuperar bem, estamos subindo quase 6%, né, em abril. Né, a gente conseguiu pegar uma boa volta do mercado, né, e vamos torcer para que o mercado siga melhorando aí nos próximos dias, tá bom? Acho que é isso. Né, passa para o próximo slide, por favor. Acho que o detrator aí do mês foi as utilities, né, e os short staples. Desculpa, o detrator foi o ATEC no mês de março, né, e energia. E aqui no Brasil, e o positivo foi no Brasil aqui, as utilities, tá? Acho que é isso, turma. Se alguém tiver alguma dúvida do portfólio, pode me perguntar no chat. Se alguém tiver alguma dúvida em nível de caixa, também pode perguntar. Estou sempre à disposição para responder. Mas basicamente o mês de março foi um mês duro, né? E estamos recuperando aqui em abril, posicionando, e a gente acabou alocando mais risco no portfólio. Vou passar a palavra para o Murilo, nosso gestor. O Murilo vai falar um pouco aí do setor de distribuição, de geração e transmissão de energia no Brasil, né? Até para justificar um pouco as nossas posições que a gente tem no portfólio. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Hoje o nosso foco aqui vai ser no setor de geração de eletricidade. E aí uma coisa que é importante, né, que a gente, como a gente enxerga o setor, é que esse é um setor onde você tem um capex muito grande, né, um investimento muito grande no começo da operação, e logo depois que você matura, você, cara, tem uma geração de caixa estúpida, né? E o problema é que as suas concessões são definidas e para você ter um novo reinvestimento de capital, você tem que participar de leilões competitivos, tá?
E leilão competitivo, por definição, o mais otimista leva, os deságios não são agradáveis. Você pode ver aí em retrospecto como tem se comportado as ações de transmissão, as ações de rodovias e as próprias ações geradoras quando o governo faz esses leilões, né? É uma destruição de valor, né? Dito isso, né, por que que a Morada então está investido, né, no setor que a gente, em retrospecto, tinha dificuldade de enxergar como carrego, né? E essa apresentação é justamente para isso, tá? Bom, vamos lá. Quando você fala geração, a primeira coisa que você tem que entender é que a média não vale, tá? Por que a média não vale? Porque a energia é um bem muito instável e ele precisa ser atendido com a oferta no momento, instantaneamente. Ou seja, se você tem uma distribuição de consumo que não é uniforme ao longo do dia, a dimensão do seu parque ela é dada pelo pico, né? E aí isso aqui ele demanda que a formação da sua matriz, ela tenha capacidade de flexibilidade no despacho de energia, tá. Então o que acontece é que no mundo todo, cara, o maior consumo de energia é a partir das 5 horas da tarde, né, Brasil, isso aqui são os dados do Brasil, e o problema é que você, pô, não consegue ter sol nessa hora e aí você perde um belo pedaço da nossa matriz, tá. Quando você olha o que consegue despachar energia a custo marginal muito baixo, no horário de pico, basicamente eólica e a hídrica, tá? Esses aqui são os dados que são homologados pela ANEEL EPE, que diz o seguinte: olha, dado todo o histórico de ventos, de chuva, secas e conforme vai, eu pego a nossa capacidade nominal e transformo em capacidade efetiva de produção. Hoje o Brasil, na ponta, tem aproximadamente 73 megawatts médios de produção, tá? E aí, cara, quando você pega um país como o nosso, que ficou muito tempo sem crescimento de consumo, dadas as crises econômicas, o setor relaxou, não fez investimento. E aí você foi pego de surpresa nos últimos 5 anos com um crescimento muito forte de consumo de eletricidade. O que que significou isso? Significou que quando você olha onde está a capacidade hoje do sistema de entregar sem, sem custo marginal, com despacho de custo zero, cara, já foi. Nas nossas contas parece que já foi. Ou seja, o que antigamente era um evento de chuva, que era o despacho de térmicas, hoje nos parece que vai ser um evento recorrente, tá? Aí você tem que olhar e ver o seguinte, mas o sistema não fica parado, o sistema ele adiciona capacidade, você vai na EPE, que é o órgão que de um certo ponto homologa, e você vê o seguinte, olha, o que que tem para entrar no sistema? É muito pouco, tá? Dado que vem crescendo o volume de energia. Então, assim, a gente não está aqui para dizer para vocês qual vai ser o preço da energia vendida no mercado à vista, a gente está aqui só para dizer o seguinte: olha, em retrospecto, esse negócio era um evento de chuva e hoje parou, nos parece que não é mais um evento de chuva. Por que eu falo que em retrospecto é um evento de chuva? Quando você olha aqui esse gráfico, que já justamente é o quê? Os níveis de reservatórios do país, tá? Na sua esquerda, e aqui é o preço do espaço de energia no curtíssimo prazo. Cara, só tem preço quando os reservatórios estão baixos. Uma vez que o reservatório está lá em cima, 70%, 80%, 60%, cara, não tem preço o preço de despacho de curto prazo é baixíssimo. Só que alguma coisa mudou ao final de 24 para cá, porque a gente está com um nível de reservatório bastante interessante e os preços de liquidações estão bastante altos, tá? Que vai na nossa percepção de que você hoje, o nível de demanda que você precisa atender, ela já consumiu toda a capacidade hídrica e eólica, tá? E aí você está tendo que fazer despachos consistentes de térmicas, tá? Então isso fez com que a gente olhasse para o setor de uma forma um pouco mais construtiva, tá? É, e a conclusão é o seguinte: olha, na margem você vê que os preços estão altos, tá? E aí quando você olha para ver o seguinte, tanto chuva, né, quanto os níveis de reservatórios, cara, eles estão muito, muito satisfatórios, tá? Eles não deveriam estar, assim, não deveriam estar despertando a aversão a risco do regulador, né? Não deveria o regulador estar querendo despachar as térmicas, se você pegar o que está chovendo de 25 para cá, né? E o nível de reservatório de 25 para cá, e os despachos estão significativamente altos, tá? Vis-à-vis o próprio histórico. A conclusão prática é o seguinte: olha, olhamos e nesse cenário a gente vê o seguinte: olha, pô, tem duas ações que parecem encaixar muito bem
nesse cenário de preço de despacho consistente, né? A primeira foi a Axia, né, que é a maior geradora do país e tem bastante energia descontratada, tá? E a segunda foi a Eneva, que se beneficia porque ela tinha uns custos de despacho mais baixos, ela é uma das primeiras usinas a ser acionadas para despacho de PLD, né? E tinha um evento muito relevante que era aumentar a sua capacidade de receita fixa, e hoje eu vou falar basicamente de Eneva, tá? Vamos lá, o que era a Eneva antes do leilão de capacidade que a gente chama de LRCAP 2026, que foi realizado agora em março de 2026? Era uma empresa basicamente de muita receita fixa, que seu upside adicional era se você ia despachar ou não. Cara, desculpa, cara, despacho adicional, se você vai despachar ou não, ninguém acerta, tá? Nem a gente. Então, assim, a gente não entrou no leilão pela discussão de que, vamos comprar a Eneva aqui porque vai ter mais ou menos despacho. Esquece. A gente vai entrar porque eu acho que tinha um problema muito grande de suprimento de turbina e a Eneva falou para os 4 cantos do mundo que ela tinha condições de ser a única empresa que ia disputar a Greenfield para a janela de 28 e 29. Quando você olha o resultado do leilão, ela foi a única empresa que colocou. Tá? E o desconto que ela deu em relação ao preço máximo foi de 2%. Tá? Só que depois do evento teve uma surpresa muito relevante, que tornou o investimento mais atrativo na ótica da morada, que foi o seguinte: a empresa basicamente abandonou o mercado de despacho. Tá? E ela ela migrou para quê? Olha, eu quero aproveitar uma oportunidade que eu estou enxergando de venda de gás natural no Brasil. Tá? Por quê? Porque ela é uma empresa verticalizada, ela tem basicamente 3 poços, né? 2 já operacionais, Maranhão, Pará e no sul do país, né? No Pará, eu nem considero que ela vai fazer, é basicamente atender usinas que ela tem lá, mas no Maranhão ela já faz a venda off-grid e no Pará daqui a pouco vai estar operacional. O que é off-grid? Cara, off-grid é basicamente o seguinte: o Brasil ele tem tubulação de gás no seu litoral e ponto. No resto do país, cara, é caminhão, tá? Aí chama-se off-grid. E por que a gente entende que a Eneva ela assim, saiu do mercado de venda de eletricidade para vender o gás puramente simples, né? Porque ela percebeu que o produto de gás no Brasil ele é um subproduto da produção de petróleo. Tá? Aqui tem a curva de como é feito a dada produção de gás no Brasil, qual é o destino. Cara, o destino basicamente é reinjeção de gás nos poços de petróleo para que você consiga tirar mais petróleo do mesmo poço. Cara, toda a formulação paramétrica da Petrobras para a precificação do gás é em função do preço do petróleo. E ela bota um prêmio gigante para ela ter que sair desse mercado. Ela fala o seguinte: cara, é melhor você importar do que comprar da Petrobras. Aí a Eneva olhou isso e falou assim: opa, o meu preço não é dolarizado, eu sou um business de sunk cost, uma vez que eu acho o poço, os meus custos são reais, então eu consigo ter uma arbitragem muito grande de vender um gás a preço competitivo no país. Tá? Bom, vamos tentar quantificar isso. É o seguinte: antigamente, quando ela estava no leilão, ela tinha que fazer o seguinte: o leilão ele tem um problema, né? Quando você tem um despacho de térmica, o operador, por definição, para que ele tenha o menor preço de energia, ele vai despachar a usina do menor preço para o maior preço. Então, a sua probabilidade de despachar ela é diretamente relacionada com quanto menor você cobra, né? Então, tem um cap natural para você pegar esse gás e colocar como energia. E a Eneva falou assim: cara, mas o mercado de gás não tem, né? O cap é tão alto, cara, que assim, eu tenho um negócio que multiplica por 5 vezes, tá? Então aqui é o seguinte: eu peguei exatamente o que ela vendeu de gás, tá? Nos últimos trimestres, tá? Que é Parnaíba 1 e 3, tá? E falei o seguinte: olha, esse cara conseguiu uma receita de 328 milhões de reais, tá? Se eu pegar e botar no preço que está no spot do mercado de gás, se ela conseguisse ter essa capacidade instantânea de distribuir esse gás, você está falando que ela sai de 320 milhões de reais para 1 bilhão e 600 milhões de reais, ou seja, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais de delta em cima disso. É óbvio que tem uma curva dela comprar caminhão, dela achar cliente. Hoje ela basicamente só tem 2 clientes, que é a Suzano e a Vale, né? Mas esse negócio já está em ramp-up, tá? Então, assim, quando a gente olha qual é o tamanho da oportunidade de gás, cara, é você entender o seguinte: primeiro, a Eneva é muito pequena nesse mercado, ela não vai perturbar a Petrobras ao ponto da Petrobras se incomodar e ter que mudar a fórmula, né? Você vê que hoje ela representa 1% do mercado que é destinado fora ao uso de rejeição. Se a gente pegar um cenário super, construtivo, ela vai virar 7% desse mercado, ou seja, esquece, não machuca preço. E aqui tal qual.
Cara, aqui é exatamente onde estão os gasodutos que atendem o país e onde está o posto da Eneva que está funcional, e ela vai ter mais um aqui no sul, tá? E ela, pô, tem um raio de atuação de mais de 1.000 quilômetros. A gente olha isso e fala o seguinte, cara, é uma avenida monstruosa de geração de valor, obviamente que não vai ser do dia para a noite, e é um negócio que nos parece ser o seguinte, você está concorrendo no custo do gás com um cara que está olhando para um outro mercado. Ele não está olhando para o mercado do gás no consumo industrial, no consumo de combustível para caminhões e ônibus, tá? Então, assim, nos parece ter uma arbitragem muito interessante. Dito isso, ao preço de hoje, a gente enxerga que a Eneva oferece uma TIR já em termos reais, né, uma taxa de retorno interna de 12% a 14%. Você pega a Equatorial, a melhor empresa do setor, está dando uma TIR de 9,5% a 10%. Né? Pô, nos parece ser assim, um prêmio de 20% a 40%, que se ela entregar essa perspectiva de resultado em gás, né, é muito atrativo, né? Então é uma posição que ainda não é grande no portfólio, tá? Porque, cara, eu preciso entender muito mais como funciona a questão de precificação, de fato, qual o nível de competitividade que ela vai ter que ter contra as empresas de distribuição de gás, né? Se o ganho logístico dela é suficiente ou não, mas é um case que está em estudo aqui dentro da morada, e esse é o ponto que eu queria trazer aqui de Eneva para vocês. Estou aberto aqui a perguntas e respostas para vocês, turma. Só para reforçar, né, acho que o portfólio, né, de utilities, Murilão, acho que vale a pena você passar um pouco sobre as empresas, né? Muita gente questiona se essas empresas não estão caras, né? Eu passei por alguns escritórios recentemente, questionamento de que a Axia, né, a Eletrobras, a própria Equatorial, né, elas já estão muito caras, né? Então, explica um pouco aí sobre o valuation dessas empresas, né? O que a gente continua achando que a gente deveria continuar tendo no portfólio essas 4 empresas que a gente tem Equatorial, Eneva, Axia e Copasa. Vamos por partes, né? Acho que a primeira coisa da Equatorial ela é uma posição que, quando você olha a Tirex Ante e a Tirex Post, a empresa sempre surpreende em retrospecto, né? Então você tem que tomar muito cuidado na questão de você ficar muito determinístico de achar que, pô, se a Equatorial está negociando 9,5, a NTNB está 8, por que eu vou querer ter um negócio de 1,5 só de spread vis-à-vis a NTNB, né? De novo, eu acho que é muito mais, essa ação ela tem um track que pouquíssimas empresas têm de conseguir consistentemente criar retornos e outperformance em relação aos parâmetros regulatórios. Então, quando você olha assim, as pessoas, assim, inclusive nós, né? Você fala o seguinte, pô, a Equatorial está aí há 20 anos outperformando os parâmetros regulatórios, então quando o retorno regulatório para ser X, ela consegue ter X mais 2 ao ano, né? Tem uma hora que o regulador vai para cima dela e esse negócio vai sumir. Cara, o ponto que, assim, esse é um setor que, se você não fizer uma modicidade, ou seja, a cobrança igual para todos os participantes, você vai levar à mediocridade, né? Então, a grande verdade que, quando você olha a Equatorial, é que o resto da indústria não consegue convergir para a excelência operacional que ela tem. Então, ela, no fim do dia, ela está sempre abrindo o gap dela em relação à média. Então, esse é um investimento que dificilmente a gente vai zerar aqui, a não ser que ela vá negociar TIR de 5, 6, né? Aí realmente vai ser difícil defender, mas é uma TIR de 9,5, 10, eu não vejo muita dificuldade de carregar uma Equatorial. Quando você olha a Copasa, eu prometo para vocês que em maio eu vou trazer aqui a discussão de saneamento. Cara, assim, a gente tem que entender, cara, que o político brasileiro ele tem 2 missões, né? Se manter no poder e gastar mal. Basicamente isso. E como é que ele se mantém no poder, né? Ele tem que entregar algum benefício social para as pessoas. Por que o setor de distribuição foi um espetáculo nos últimos 20 anos? Quando o Lula, em 2013, implementou o Luz para Todos, virou uma obrigação nacional todo mundo universalizar a porcaria da luz. Então, assim, você teve um incentivo colossal de passar poste-luz no país inteiro, né? Então, você pega assim, a base de capital e a realocação de investimentos que uma Equatorial fez nos últimos 20 anos é inacreditável, né?
Cara, você pega e você olha quais são as metas de universalização, tanto para a Sabesp quanto a Copasa, é uma estupidez de investimento que vem, tá? Por que a gente hoje tem Copasa e não tem a Sabesp, que está com um track espetacular? Cara, a Sabesp, eu acho que ela vai ter um crescimento da base de ativos em termos reais de uns 25%, tá? Nos próximos 6, 7 anos. A Copasa é quase 60%, 70%. Então, assim, a Copasa hoje parece nos oferecer uns 13%, 13,5% de TIR, tá? Real, tá? Por quê? Porque, cara, é uma empresa que ainda tem muito traço de ser pública, né? Assim, você tem uma ideia assim, ela tem o dobro de funcionários por água transportada do que a Sabesp tem, tá? Ela tem assim, o nível de eficiência, a margem de EBITDA dela beira 40%, da Sabesp é 60%. Então, assim, além dela ter um revestimento muito maior que a Sabesp, né, ela vai ter um ganho de eficiência, pô, que a Sabesp está entregando, que, pô, é uma porrada, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a Sabesp hoje tem 65%, tem mais ou menos uns 35% de lares sem coleta e tratamento de esgoto, tá? E ela tem que endereçar até 2033. A Copasa tem singelos 60% de lares sem coleta e tratamento de esgoto. Então, assim, é um investimento que ninguém consegue mensurar ex ante, porque além de quebrar a rua, asfalto, você tem que fazer investimentos em reservatórios, tratamento de água, então esquece isso aí, cara, é bico que a turma vai dar, tá? Então a gente olha para a Copasa com muito bons olhos, cara, e aquela história, né? Eu acabei de falar que um leilão competitivo, ele só é bom para o vendedor, nunca para o comprador, tá? A não ser que tenha alguma arbitragem de lei ou você foi anticiclo que todo mundo quebrou e só você apareceu no leilão, né? Coisa que a Equatorial fez na parte de transmissão. A Copasa ela vai ter um leilão competitivo em pouco tempo, né? E a EGE já falou que ela vai participar. A EGE, quando você olha assim, em retrospecto que ela fez, cara, foi irracional. Não dá para justificar o retorno que ela coloca nos leilões que ela participa. Então a gente olha para a Copasa com muito bons olhos, tá? Cara, a Axia é o patinho mais feio do nosso portfólio. É uma posição, não por acaso, é uma posição que é mais volátil, tá? Porque no fim do dia você está short em tecnologia, quando você está olhando o seu PLD para uma discussão de que o Brasil não colocou hidrelétrica e hoje você só tem uma solução que é o despacho de térmica, né? A bateria, ela para armazenamento de energia, deslocamento de produção do dia para de noite, tornando o solar viável, é uma discussão de tempo, ela vai acontecer, a gente sabe disso. Os Estados Unidos já tem alguma coisa andando, ainda está muito longe do que é ideal, não é uma discussão só da viabilidade econômica, é uma discussão de capacidade de armazenamento e capacidade de disponibilidade, porque, cara, imagina o seguinte, você é um regulador, você não vai botar na sua programação de despacho um pedaço do seu parque que não tem pelo menos semanas ou meses, tá? De garantia firme de que ele vai estar lá presente. Então, assim, o seu armazenamento de baterias de 1, 2, 3 dias, para o regulador não interessa. Vai ter que ser um negócio de pelo menos meses. Para o regulador falar assim, tá bom, posso contar contigo, então, a partir de hoje, eu vou assumir que a energia solar ela pode atender o pico, o pico da demanda, que é de noite. Então, eu tenho uma definição que é o seguinte, cara, você deveria ter ações que trabalham para você e não você trabalhar para as ações, né? Dessas 4 ações, eu acho que 3 trabalham para a gente, Equatorial, Eneva e Copasa, e tem uma que a gente trabalha para ela, que é a Axia, né? Porque dá um trabalho desgraçado aqui, a gente fica olhando como é que está o PLD, se ele está aumentando, se está tendo despacho ou não. O trabalho desgraçado também, fica vendo como é que está essa discussão de inovação de bateria lá fora, né? Pô, vai ter o leilão de bateria no Brasil, a gente já mapeou, vai dar merda, por N razões, não, acho que a chance de sucesso é muito baixa, tá? Então, assim, é isso que eu posso discorrer de vocês, cara. Filipão, deixa eu só fazer uma comparação relativa aqui de alocação de Brasil. Quando você olha a parte de financials e a parte de utilities, cara, a utilities tem realocação de capital assim a perder de vista, tá? Financials é um negócio que daqui a pouco vai perder validade. O Itaú é o melhor indicador para você. O Itaú hoje paga 80% do lucro dele, ele devolve via dividendo, ou seja, ele está te falando que ele não consegue onde alocar capital, né? E faz sentido, né? O Brasil não cresce, né? Então, assim, ou a gente passa por uma reforma de agenda e, de fato, tirar o Estado, ter ganho de produtividade, PIB per capita para o Itaú voltar a reinvestir o lucro dele, porque, cara,
A partir do momento que o Itaú pagar um pouco mais de dividendo, ele vai virar um bond-like, né? E aí, cara, entre comprar uma ação bond-like, eu vou comprar o perpétuo do Itaú, entendeu? Tirar o risco do equity no negócio que não tem revestimento de capital, tá? Então, é assim a perspectiva de como a gente olha os setores aqui. Alguma pergunta de alguém? Alguma coisa aí que eu Ótimo. faço? Eu sou uma Não, máquina de falar muito obrigado. rápido, e aí eu queria ver se a turma Deixa conseguiu eu. capturar aí qual é o call de Geneva. Cara, acho que sim. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou acessível aí. Quero agradecer a todos. Quero só fazer uma correção. O XLP Short não é discricionário, tá? Alguém me corrigiu aqui, muito bem corrigido. É um consumo básico americano, né? Então a gente está short no XLP, tá bom? Acho que as posições, se alguém quiser ter um pouco mais de profundidade, a gente está disponível para call, para discutir qualquer empresa, né? Usem a gente no que vocês precisarem em relação a ter uma segunda opinião de alguma empresa que seus clientes estão posicionados. Né? Eu sempre deixo essa porta aberta, o Murilo está sempre à disposição, o Alex, e todo o time da Morada Capital. Quero agradecer e reiterar que o nosso produto está aberto tanto na XP quanto no BTG. O Previdência, infelizmente, só no BTG, tá? Mas em breve vai estar aberto aí na XP também, tá bom? Quero agradecer a todos pelo a nossa quantidade de investidores tem crescido mês a mês. A gente fica muito feliz aí com a confiança, e o mês aí que segue, abril, tem sido um mês muito bom, e vamos continuar nessa pegada, tá bom? Mês que vem a gente se vê. Se alguém precisar de alguma coisa, estou sempre à disposição. Um grande abraço, bons negócios, bom final de semana a todos.